Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui neste momento iniciando o nosso momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Amados irmãos, aqui são instantes, são minutos que todos nós elevamos o pensamento até a Deus nosso Pai, abrimos o nosso coração a Jesus e juntos acolhemos uma mensagem do Evangelho em nossa alma, porque todos nós carecemos das gotas de iluminação do Evangelho para nos ajudar a caminhar aqui na vida. Então sejam todos muito bem-vindos e que Jesus, o nosso amado Mestre, possa se fazer presente, nos abençoando, descendo o manto de amor dele em nosso coração. Meus amados irmãos, estamos aqui falando de Jesus, convidando ele para estar presente aqui conosco, e hoje a gente vai começar também trazendo aqui para nossa reflexão um momento vivido de Jesus com um fariseu. Mas, meus irmãos, antes da gente contar que momento foi esse que Jesus vai até a casa de um fariseu e que tem muito ali para nos ensinar, gostaríamos de esclarecer quem eram os fariseus, porque Jesus ali estava. Então, de uma forma, meus irmãos, muito ampla, de uma forma breve, nós podemos compreender que os fariseus, eles eram um grupo, faziam parte de um grupo que se denominavam fariseus, e eles não concordavam com Jesus. Muitos deles ali andavam às escondidas, na espreita, perseguindo a Jesus. Os fariseus, meus irmãos, eles tinham uma aparência de sabedoria das leis de Moisés muito grande. Então, por onde eles passavam, eles eram respeitados. Contudo, meus irmãos, muitos deles não viviam o que eles pregavam do Evangelho. Não, do Evangelho aqui nós estamos dizendo da época lá de Moisés, que era o que eles seguiam. Então eles falavam sobre as leis de Moisés, pregavam sobre isso, mas não viviam no seu íntimo o que falavam, o que pregavam, o que até mesmo ordenava que os outros fizessem. Então esse é o cenário. E aliás, meus irmãos, muitos fariseus ficavam ali acompanhando o que Jesus fazia, aguardando uma palavra, um comportamento, uma atitude de Jesus para usar isso contra o Cristo. Exatamente. Eles, em vários momentos, nós temos isso relatado no Evangelho, eles acompanhavam a Jesus, não para ouvir verdadeiramente as palavras divinas, mas esperando um momento para, digamos assim, puxar o tapete de Jesus, para usar algo contra o Cristo, porque eles não concordavam com Jesus. Então esse é o cenário, de forma muito ampla, de forma muito breve, de quem eram os fariseus, meus irmãos. E é nos contado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40, é nos contado o seguinte: Jesus, ele foi até a casa de um fariseu para poder jantar. Olha o que é dito. Enquanto ele falava, Jesus, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi, sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, Jesus: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato.
Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é também o que fez o interior? Amados irmãos, olha este momento vivido de Jesus dentro da casa de um fariseu. Cristo adentra ali para jantar, para comer algo. Senta-se à mesa. E a primeira coisa, aliás, meus irmãos, acredito aqui que foi na casa de um fariseu, porque só diz que o fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Então, podemos deduzir aí que foi na casa de um fariseu. Mas vejamos, meus irmãos, o seguinte: Jesus senta-se à mesa para jantar. E neste momento, a primeira coisa que o fariseu repara é: por que Jesus não lavou as mãos antes de comer? Preocupado demais com as aparências, preocupado demais com o comportamento exterior, com o aparentar. E Jesus responde a esse fariseu dizendo: insensato, vocês estão tão preocupados com o exterior do copo e do prato, mas os vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Meus irmãos, Jesus, por essas sublimes palavras, naquele momento, dizia ao fariseu: vocês estão tão preocupados com o aparentar, com o que o outro vai achar do seu comportamento, estão tão preocupados em se portar de certa maneira, mas vejam o fundo do vosso coração, está tão sujo, cheio de iniquidades, de vícios. Aparentam uma pureza que não possui ainda no coração. Era isso também pelas palavras de Jesus que podemos compreender. Cristo não olhava o exterior, Jesus olhava o interior de todas as almas. Amados irmãos, quantas vezes nos assemelhamos, neste sentido, aos fariseus? Nos preocupamos com o aparentar, com o que o outro vai achar de nós, nos preocupamos em mostrar certas atitudes, certos comportamentos. Falamos em voz alta o que fazemos ou deixamos de fazer, para ganhar talvez aplausos com isso, um elogio. E nos esquecemos do nosso interior. Nos esquecemos do que é verdadeiramente essencial para nós, para a nossa jornada. Buscamos aparentar as virtudes, buscamos aparentar os sentimentos nobres, mas esquecemos de cultivá-los no íntimo do nosso coração. Nos preocupamos em nos mostrar calmos, pacientes, generosos, mas dentro de nós estamos agitados, preocupados, desorientados. Mostramos uma paciência exteriormente que não habita ainda em nosso coração. Mostramos uma calma exteriormente, mas o nosso coração está cheio de raiva ainda. E não só isso. Aparentamos uma pureza que ainda não conquistamos dentro de nós. Aparentamos saber certas coisas, aparentamos ter conhecimento de outras, mas pouco vivemos isso. Amados irmãos, o convite de Jesus hoje é para todos nós. Não nos esqueçamos do interior da nossa alma. Os tesouros que levaremos para a vida eterna não são os tesouros da aparência, das conquistas exteriores, mas são os tesouros adquiridos no fundo do coração,
Do que adianta aparentar algo que ainda não vivemos dentro de nós? Aonde está a verdade nisso, meus irmãos? Porque ainda insistimos em fingir para nós mesmos que somos algo, que temos algo que ainda não temos no nosso coração. E aqui, meus irmãos, estamos falando sobretudo das coisas espirituais. Estamos falando dos sentimentos nobres, das virtudes, da bondade, da caridade e do amor ao próximo. Amados irmãos, jamais nos esqueçamos dessas palavras do Cristo, porque a verdadeira iluminação de uma alma, ela começa primeiro interiormente, para depois se exteriorizar. A verdadeira purificação, a verdadeira iluminação de uma alma começa primeiro interiormente em seu coração e depois ela se exterioriza pelos gestos, pelas palavras, pela conduta. Se desejamos alcançar os sentimentos nobres, as virtudes, a bondade, meus irmãos, vamos começar dentro do nosso coração. Primeiro aqui, primeiro interiormente. Exteriormente, o que vai aparentar ao outro, o que o outro observará das nossas atitudes, isso, meus irmãos, não nos apeguemos, mas olhemos para a obra interior da nossa vida. Amados irmãos em Jesus, que a nossa mensagem de hoje, que a nossa reflexão desta terça-feira possa nos ajudar a enxergar na vida o que é verdadeiramente essencial para nós. Nos perdemos no aparentar e nos esquecemos de dedicar ao que verdadeiramente importa, meus irmãos. Levamos essa mensagem para o nosso coração, para o nosso dia, para a nossa semana. Amados irmãos em Jesus, vou convidar para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, lembrando que esta mensagem foi inspirada lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Este item, meus irmãos, ele traz para nós, aliás, essa passagem de Lucas que nós lemos aqui de Jesus na casa do fariseu. Amados irmãos, desejo a todos uma excelente terça-feira, de muita paz, de muita harmonia, de muita serenidade, primeiro em nosso coração, para depois a gente conseguir viver essa serenidade com o nosso próximo, com a nossa família, aonde quer que nós estejamos. Amados irmãos, lembremos que esta nossa mensagem também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos com Jesus, uma excelente manhã para todos nós. Que assim seja.